Olá, muito boa tarde. Há um desafio para cuidar a casa comum. O Papa interpela a responsabilidade ambiental com a sua encíclica Laudato Si. É um tema que vamos refletir com Miguel Panão, que é professor universitário e com quem vamos conversar após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. A memória da coragem dos primeiros cristãos marcou a celebração da solenidade litúrgica de São Pedro e São Paulo, no Vaticano. Numa segunda-feira de festa no Vaticano, pela solenidade litúrgica de São Pedro e São Paulo, o Papa denunciou as forças que procuram aniquilar a Igreja, afirmando que esta sobrevive a todas essas tentativas porque a sua raiz está em Deus. Quante forze lungo la storia hanno cercato e cercano di annientare la Chiesa, sia dall'esterno sia dall'interno, ma vengono tutte annientate e la Chiesa rimane viva e feconda. Uma convicção que surge logo nas primeiras comunidades cristãs, alimentadas pelo testemunho e o martírio dos apóstolos. Tutto passa, solo Dio resta. Infatti sono passati regni, popoli, culture, nazioni, ideologie, potenze, ma la Chiesa fondata su Cristo, nonostante le tante tempeste e i molti peccati nostri, rimane fedele al deposito della fede nel servizio. Perché la Chiesa non è dei papi, dei vescovi, dei preti, neppure dei fedeli, è soltanto di Cristo. Solo chi vive in Cristo promuove e difende la Chiesa con la santità della vita, sull'esempio di Pietro e di Paolo. Na festa de São Pedro e São Paulo, Francisco condenou as perseguições que ainda hoje atingem os cristãos em várias partes do mundo. Non vorrei soffermarmi sulle atroci, disumane e inspiegabili persecuzioni, purtroppo ancora oggi presenti in tante parti del mondo, spesso sotto gli occhi e nel silenzio di tutti. Vorrei invece oggi venerare il coraggio degli apostoli e della prima comunità cristiana, il coraggio di portare avanti l'opera di evangelizzazione senza timore della morte e del martirio. A celebração começou com a bênção dos pálios, insígnias litúrgicas que vão depois ser impostas a 46 arcebispos metropolitas dos 5 continentes, incluindo os de Luanda, em Angola, e de Curitiba, no Brasil. Oggi non c'è tanto bisogno di maestri, ma di testimoni coraggiosi, convinti e convincenti, testimoni che non si vergognano del nome di Cristo e della sua croce, né di fronte ai leoni ruggenti, né davanti alle potenze di questo mondo. Numa novidade introduzida pelo Papa Francisco, os pálios vão agora ser impostos a cada arcebispo na sua sede episcopal, pelo núncio apostólico no respectivo país. No debate ecológico, o ser humano não pode ficar de fora. Palavras de Dom Manuel Clemente na apresentação da encíclica de Francisco Laudato Si. A grande afluência a esta apresentação da encíclica do Papa levou a que se trocasse o auditório pelo espaço celebrativo da Igreja de São João de Deus, em Lisboa. Dom Manuel Clemente apresentou o documento do Papa Francisco com o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. O contributo que a Igreja pode dar a esta causa é, sobretudo, a noção da criação como um dom de Deus onde se reflete a sua sabedoria, a sua beleza e, portanto, a intervenção humana neste âmbito deve ser vista a esta luz. Esta apresentação da encíclica Laudato Si contou também com a presença de figuras que sempre se dedicaram à causa ambiental. Podemos dizer que isto é um toque-rebate
no sentido clássico, no sentido tradicional do termo. Estamos perante uma crise de proporções planetárias e o Papa vem dizer a todos nós, crentes e não crentes, que isto é de facto um assunto importante e temos mesmo todos nos preocupar com esta matéria. Para os não crentes, isto é, obviamente, uma intervenção com um elevado significado político. O líder da maior organização religiosa do mundo dá uma importância a este assunto que, obviamente, não pode ser ignorada. Mas esta encíclica é também encarada como um estímulo para comunidades católicas que ainda não assumem em pleno a urgência ambiental. Eu acho que é fundamental que este alerta seja um impulso para a discussão, para o trabalho, para a ação, como digo, em diferentes países onde tem havido algum adormecimento da comunidade católica e, em alguns casos, alguma descrença naquilo que a própria ciência tem vindo a dizer desde há vários anos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da comunidade católica republicana nos Estados Unidos, que tem posto em causa as questões das alterações climáticas. O Patriarca de Lisboa, que apresentava a mais recente encíclica do Papa, sublinhava o seu desafio integral, que não deixa ninguém de fora. Eu acho que hoje a questão é tão global que só pode ser tratada nestes termos, ou seja, nos termos de uma ecologia integral, para utilizar a designação que o próprio Papa Francisco utiliza num dos seus capítulos. Portanto, temos que olhar para todos estes aspectos económicos, políticos, sociais, pedagógicos, mas de uma maneira integrada, porque umas coisas puxam as outras e não podem ser tratadas separadamente. Muitas vezes, quando se fala em ecologia, fala-se apenas na ecologia extra-humana e extra-social, mais no sentido físico. Ora bem, o que o Papa requer mais do que uma vez ao longo desta encíclica é que a questão ecológica seja abordada integralmente e não se deixe o ser humano de fora, como tantas vezes acontece. Laudato Si, o desafio ambiental do Papa, chega a poucos meses da Assembleia das Nações Unidas adotar os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e da Cimeira de Paris, em dezembro, onde será assinado um acordo sobre o clima para os próximos anos. Não há religião sem dimensão comunitária nem sem a manifestação pública da fé. Palavras de Manuel Braga da Cruz sobre a importância dos leigos na homenagem que estes prestaram a Dom Gilberto Reis. No dia em que Dom Gilberto assinalava o 17º aniversário da sua entrada na Diocese de Setúbal, os leigos quiseram homenagear o seu bispo. A iniciativa partiu da Comissão Diocesana da Escola da Fé, que preparou, junto ao Cristo Rei, um momento de encontro e agradecimento. Achamos que era tempo de nós nos reunirmos, darmos o rosto também à Escola da Fé, porque às vezes no conjunto dos movimentos diocesanos esta vertente da pastoral às vezes é um bocadinho esquecida e nós quisemos dar rosto, quisemos mostrar à Diocese e também agradecer ao Sr. Bispo o quanto ele nos enriqueceu a Diocese através da criação desta comissão e o quanto ela tem contribuído para a formação da fé dos adultos. A Escola da Fé é uma dinâmica de formação de adultos que começou em 2008 e que, em módulos de 3 anos, propõe aos leigos a oportunidade de aprofundarem o conhecimento da sua fé e, mais preparados, poderem assumir mais responsabilidades na Igreja. Os leigos são sempre um encanto para a Igreja, seja aqui em qualquer lugar. Este encontro, já há 2 anos, tinha manifestado o gosto de, no fim do ano, fazer um encontro com aqueles que tinham participado na Escola de Leigos, na Escola da Fé. Depois, no ano passado, também não foi possível e agora, este ano, organizaram e eu fico muito contente. Queria felicitá-los por este desejo de formação e pela formação que vem adquirindo, uma formação sempre mais larga. João Costa, que na Diocese assume a chefia regional do Corpo Nacional de Escutas, tinha nesta iniciativa a tarefa de falar em nome dos leigos. Para ele, os leigos têm pela frente o desafio constante de estabelecer uma ponte entre a fé e a vida.
recebemos esta encíclica do Papa Francisco, que é fantástica, porque é de facto um desafio claríssimo a estabelecermos esta ponte entre a nossa fé e a nossa vida. Quando temos uma encíclica que nos convida a perceber qual é o nosso papel no ecossistema, percebemos que as duas coisas não estão separadas. Manuel Braga da Cruz convidava a olhar o papel do leigo nos 50 anos do Concílio Vaticano II, desafios de hoje e desafios para o futuro. O antigo reitor da Universidade Católica Portuguesa destacava também a importância da formação para leigos comprometidos na ação. Porque evangelizar significa não apenas dar testemunho, ser fermento no mundo, mas também conhecer a fé, conhecer as verdades da fé, para a poder transmitir aos outros. Isto é, a conhecer a doutrina da Igreja e, para isso, a formação dos leigos, a formação na fé, que não é apenas uma formação escolar, digamos, é uma formação que passa pela vivência em comunidade dessas mesmas verdades da fé. Já no decurso da sua intervenção, Braga da Cruz alertou para o perigo do laicismo, que identificou como um movimento internacional potentíssimo, que defende um espaço público neutro, sem a manifestação pública da fé. Não há religião sem dimensão comunitária, não há religião sem manifestação pública da fé. E, portanto, é imperioso que a defesa da liberdade religiosa implique a prática pública e a manifestação pública do religioso. E é contra este grande inimigo, este grande adversário, que é o laicismo, que quer varrer o religioso no espaço público, que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Eis a razão porque é tão importante a presença dos católicos nas procissões, nas ruas das cidades. Muitos leigos quiseram marcar presença nesta homenagem a Dom Gilberto, que, quase a concluir o seu pontificado na Diocese de Setúbal, diz que 17 anos passaram depressa. A única coisa que posso dizer é que o tempo passou depressa. Os leigos da Diocese de Setúbal sentem-se eles próprios frutos da ação pastoral do seu bispo. São temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. Louvado sejas é o título em português da encíclica do Papa Francisco, que não deixa ninguém de fora da responsabilidade de zelar e cuidar do planeta. Um tema que vamos aprofundar com o professor universitário Miguel Panão. Boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Esta encíclica do Papa Francisco desta vez não aborda a importância da Eucaristia ou a responsabilidade dos fiéis leigos. É um tema muito mais abrangente. Portanto, não fala apenas ad intra, para dentro, dirigindo-se concretamente aos católicos, mas é para o mundo todo, falando da casa comum do planeta que habitamos. Portanto, é uma encíclica transversal a quem se diz crente ou a qualquer pessoa que simplesmente se preocupa em cuidar do planeta. Certo, de facto é para todos. Essa seria uma palavra-chave desta encíclica. E mais do que isso, além de ser para todos, nota-se que o Papa, quando a escreveu quase com todos. Porque vê-se que ele consulta cientistas, filósofos, teólogos, políticos, pessoas da sociologia. É quase como se ninguém tivesse ficado de fora. E faz todo sentido. Porque se estamos a falar da nossa casa comum, na casa vivemos todos. Portanto, todos têm que estar incluídos. E isso é uma das coisas que eu acho que se sente muito nesta encíclica. O Papa aponta e sublinha muito a dimensão do equilíbrio e de uma interligação. Tudo está comprometido nesta casa comum. Sendo uma casa comum, ela não pode ser apenas pertença de 2 ou 3, enquanto os outros são explorados. Isto é um pouco o que acontece no mundo. O Papa aponta o dedo a situações de exploração e injustiça. Há aqui quase também uma preocupação ecológica, mas também uma ética, uma linha de conduta, digamos assim, que o Papa propõe. Há diversas dimensões da ação humana. Há aquela mais concreta e que tem a ver com a tecnologia, depois há, como dizes, a ética, e todas elas estão ligadas. Uma das coisas que ele repete imenso na encíclica é que tudo está interligado, tudo está relacionado.
E isso é qualquer coisa que eu quase que diria que é essencial, é basilar quando se fala em ecologia. Porque a ecologia é a ciência das relações, dos relacionamentos. Portanto, quando falamos da casa comum, tudo está relacionado com tudo. Essa é que é a base da ciência ecológica. Ora, se tudo está relacionado com tudo, significa que as redes de relações, qualquer coisa que uma das dimensões da ação humana, ou uma das partes do planeta, ou o ser humano, qualquer coisa, tudo aquilo que é feito tem implicações em tudo o resto. Ora, isso é que traz alguma complexidade ao assunto. Porquê? Porque pensamos, por exemplo, em nível científico, não é? Porque a minha área é sobretudo da ciência. Na termodinâmica nós temos uma segunda lei, que é muito gira, mas é muito lixada. Porque diz assim, qualquer processo de transformação de energia geram-se irreversibilidades. Ou seja, é precisamente esta segunda lei, que depois tem a ver com um conceito chamado entropia, que diz que o tempo tem uma seta, não volta atrás. Portanto, qualquer atitude não se volta atrás e tem implicações para o futuro. Ora, o Papa, durante toda esta encíclica, faz uma chamada de atenção a isso a vários níveis. Obviamente que não só ao nível da tecnologia, mas também ao nível da ética, ao nível da política e, sobretudo, da política. Porque uma das coisas que ele dá uma certa dimensão é que aquilo que nós fazemos, ou seja, qualquer ação relativamente ao meio ambiente, é uma ação que fazemos também relativamente ao outro ser humano, mesmo que não nos demos conta. Exatamente porquê? Pelo início, porque tudo está interligado. O Papa sublinha também a dimensão da pobreza, ela relaciona muito com a fragilidade do próprio planeta e aí um apelo à justiça social, à redistribuição, um pouco olhar os recursos não como se fôssemos donos deles, mas como se fôssemos apenas utilizadores, não é? Sim, essa perspectiva de sermos donos deles é uma perspectiva que nós chamamos de antropocêntrica, ou seja, centrada no ser humano. O humano que se sente dominador, porquê? Porque tem a capacidade de manipular as coisas. E depois outra coisa que tu disseste muito bem é que, de facto, ele chama a atenção para que poucos de nós temos muito e muitos de nós temos muito pouco. E isso leva a refletir sobre a questão da pobreza. Mas depois faz uma ligação muito interessante. É que a mesma fragilidade que nós, se calhar, mais facilmente vemos no ser humano, também existe na natureza. Ou seja, qualquer dano ambiental resultante da ação humana, de alguma forma, mostra-nos que a natureza também é frágil. E a perda da biodiversidade, também ele fala nas alterações climáticas. Portanto, todas essas questões que são muito naturais têm uma consequência, ou são a consequência também da ação humana. E ele aí apoia-se na questão científica. Mas faz pensar uma coisa, pois é, os pobres não são só aqueles pobres que nós vemos na rua, também são os pobres ambientais. Ou seja, aqui traz ao nosso estilo de vida qualquer coisa que não tem a ver apenas com a relação com o outro ser humano, mas que deve incluir a relação com o próprio meio natural, com o próprio mundo natural. Eu acho que exatamente porque tudo está ligado e algo não pode viver com o outro. São coisas distintas, não é? Cada um tem a sua dimensão, mas as duas vão abraçadas, digamos assim, vão unidas, não é? Entendes que o Papa tem capacidade para marcar a agenda ambiental do planeta com este pronunciamento, com esta encíclica e influenciar as cimeiras, os grupos que lutam e trabalham no sentido de preservar a casa comum? Eu acho que sim, não tanto pela encíclica em si, mas por aquilo que a encíclica pode fazer em quem ele é. Ou seja, ele dá uma série de sugestões sobre a forma como se deve agir na política, porque a ideia é que ele diz muito explicitamente, muito se fala, mas pouco se faz. E nós temos experimentado muito este Papa Francisco como um Papa da ação, ou seja, ele convida-nos sempre a refletir, a aprofundar, mas depois a agir. Aliás, uma das coisas que eu achei muito interessante foi uma reflexão que fez a senhora Wu na altura da apresentação da encíclica no Vaticano. E ela chama a atenção para 4 grandes dimensões desta encíclica. E a primeira é a conversão. Ou seja, somos convidados a transformar a nossa vida e a mudar o nosso estilo de vida. A segunda é a consciência, porque ele entra no capítulo da ciência e a ciência ajuda-nos a tomar consciência daquilo que se está a passar.
Depois, a convicção é o terceiro C. Convicção de que algo pode ser feito e estamos a tempo de o fazer. E, exatamente por isso, o quarto C, que é a conduta, diz ela. Ou seja, com tudo isto, quando nós somos chamados a mudar o nosso estilo de vida, compreendemos e tomamos maior consciência e estamos convictos que é possível fazer alguma coisa, então fazemos. Mas eu acho que há um quinto C, que está premiado em toda a encíclica, que é o C da comunhão. Comunhão pode ser uma palavra um pouco estranha, menos entendível do que estas quatro, mas comunhão exprime precisamente aquela relação íntima que todas as partes têm. E a comunhão apela também àquilo que é para que é que se dirige a nossa conduta, ou seja, fazemos para quê? Pois o Papa diz muito claramente, fazemos para a fraternidade universal. E aqui ele traz a dimensão de São Francisco, e não podia deixar de ser, que é não só olhar para o outro ser humano como nosso irmão, mas olhar para o irmão Sol, para a irmã Lua, ou seja, também o meio ambiente é alguém, por assim dizer, com quem nós podemos nos relacionar. Eu sei que isto é ir um bocadinho longe, porque estamos habituados a olhar para a natureza como objeto, mas eu acho que há um convite claro a olharmos a natureza como sujeito e como parte também da nossa vida espiritual. Muito bem, Miguel Penelão, muito obrigado por teres refletido aqui connosco Obrigado, estas linhas de força, estas diretrizes deste trabalho, deste pronunciamento, uma ecoencíclica do Papa Francisco. Obrigado pela tua presença, o desafio ambiental e a responsabilidade que cabe a cada um no cuidado desta casa comum, que é o mundo que habitamos. Ficamos por aqui. Recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.